Olá! Neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre os alunos estrangeiros que eu tive. Este vídeo é um vídeo mais de um bate-papo, troca de experiências. Se vocês acharem interessante, eu posso fazer outros vídeos assim, contando a minha experiência, o que aconteceu comigo em todos esses anos de carreira. Mais ou menos em 2010, eu comecei a dar aulas de português para estrangeiros. Mais ou menos. Eu já dava aulas online desde 2008. E eu decidi começar a trabalhar com estrangeiros, dando aulas de português. E é claro que eu comecei a estudar bastante a língua portuguesa e depois eu procurei fazer pós-graduação e uma série de coisas, mas isso é uma outra história. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre a minha formação, se vocês quiserem. E como encontrar esses alunos estrangeiros, né? Na época eu fiz um site sobre o ensino de língua portuguesa, um site mesmo de propaganda, né? Um site para divulgar as aulas. E comecei a investir até no Google, pagando o Google AdWords na época, para fazer com que o site tivesse mais visibilidade. Mas isso não me trouxe nenhum aluno, pelo menos comigo não deu certo. E foi aí que eu comecei a conhecer as plataformas para encontrar alunos. E eu usei várias delas. E foi com essas plataformas que eu consegui achar os meus primeiros alunos estrangeiros e a maioria deles. Eu também consegui alguns alunos nas redes sociais. Eu já consegui alunos até mesmo no LinkedIn, que inclusive alguns professores conseguem muitos alunos por lá. As redes sociais funcionam para mim um pouco mais hoje, mas realmente naquela época o que funcionava mais eram as plataformas. E além de dar aulas de português para estrangeiros, eu também acabei dando aulas de francês também para estrangeiros, porque eu sou professora de francês e de português como língua estrangeira. Algumas pessoas pensam que eu sou professora de inglês, é porque eu tenho muitos colegas professores de inglês, eu sempre estou no meio dos professores de inglês, mas eu sou professora de francês. Então, nas plataformas eu via a possibilidade de fazer anúncios também de aulas de francês, e foi o que eu fiz. Eu dei aulas de francês para alguns espanhóis, alguns ingleses, um argentino, mas a maioria dos estrangeiros fizeram aulas de português comigo. Mesmo assim, eu tive pelo menos uns 5 alunos espanhóis de francês, que faziam francês comigo. Já tive dois alunos da Inglaterra, 2 alunas da Inglaterra, alunas, né? E já tive um aluno argentino também de francês, todos esses de francês. Se eu não esqueci ninguém, é mais ou menos isso. E eu fiz este vídeo porque eu acho que a experiência de dar aulas para estrangeiros é uma experiência muito boa. É muito interessante você ensinar alguém que não fala o seu idioma. Porque de todos esses alunos, o único que falava português era o argentino. É interessante também por uma questão cultural, é interessante por vários aspectos. Você acaba percebendo, inclusive, as dificuldades desses outros alunos, quando eles aprendem a língua estrangeira que você ensina, que são dificuldades muitas vezes diferentes das dificuldades dos brasileiros. Mas uma coisa interessante, pelo menos na minha opinião, né, é uma experiência minha e é também uma opinião minha. E vocês podem colocar a opinião de vocês nos comentários. Mas para mim é muito importante você conhecer a língua do aluno. Porque já desde o início, principalmente se o aluno é um aluno do básico, eu peguei alunos que não sabiam nada, por exemplo, alunos de francês que não sabiam nada de francês e também não falavam o meu idioma, português. Então, quando você vai começar a dar aulas para o seu aluno, você precisa trocar mensagens com ele. Mesmo sendo um aluno que vem por uma plataforma, você precisa entrar em contato com esses alunos. Você precisa enviar e-mails para esses alunos. Às vezes você precisa marcar uma conversa pelo Skype para explicar como as aulas funcionam. Eu costumo dar aulas demonstrativas, gratuitas, sim. No começo é um assunto polêmico, nem todos os professores gostam de dar uma aula gratuita, mas eu dou porque é um momento de testar as ferramentas, testar a conexão do aluno, testar a sua conexão, testar as ferramentas, ver se tudo funciona direitinho, explicar para o aluno como funciona. E nessa hora se o aluno inclusive nunca estudou aquele idioma que você vai ensinar, você vai falar com ele no idioma dele. Então você precisa ter uma boa noção dessa língua. Você não precisa conhecer a língua do aluno como se você fosse ensinar essa língua. Por exemplo, eu não dou aulas de inglês, mas eu já tenho conhecimento de inglês
que é necessário para manter uma conversa, explicar para o aluno determinadas coisas, ainda que eu possa cometer alguns erros. É claro que se você tem uma perfeição maior no idioma daquele aluno, ainda que você não ensine aquele idioma, é sempre interessante porque você acaba passando uma boa impressão para o aluno. Mas ele vai entender se você não tiver se você não falar tão corretamente, tão certinho, ele vai entender, contanto que você consiga se comunicar e sem tanta dificuldade, porque senão o aluno acaba ficando... Imagina, uma pessoa vai te dar aulas e não consegue falar em português com você para combinar essas aulas, para explicar de uma forma que você não consegue entender, então isso acaba angustiando a pessoa, não é? Então, para mim, os níveis ideais de conhecimento da língua do aluno é um nível B1, B2 principalmente. O nível que eu considero melhor é o nível B2 para cima. Se você tiver um nível maior, melhor ainda. Como eu estudei vários idiomas, então por isso eu dei aulas para espanhóis, porque eu estudo espanhol, para ingleses, porque eu estudo inglês. Eu já dei aulas para americanos também, mas de português. Então eu dou aulas para pessoas de língua espanhola, inglesa, italiana e francesa, porque eu estudei italiano e estudei francês também. Eu estudei esses idiomas porque eu gostava, porque eu queria estudá-los. Não pensava que eu fosse trabalhar com estrangeiros, mas aconteceu, então eu usei os idiomas. Mas você não precisa conhecer tantas línguas, você pode optar por um nicho. Se você dá aulas de inglês e você fala inglês e português, você pode dar aulas de português para americanos, para ingleses, australianos, ou seja, todo mundo que tem a língua inglesa como língua nativa ou que a pessoa tenha um inglês muito, muito bom, que seja quase uma língua nativa para ela. Por exemplo, eu estou dando aulas agora para uma holandesa. Eu não falo holandês, mas o inglês dela é perfeito. Ela estuda inglês desde criança. O inglês para ela é quase uma língua nativa. Então, nesse caso, é possível, mas o aluno ele precisa ter um conhecimento muito bom desse segundo idioma. Pelo menos essa é a minha opinião, não é uma verdade absoluta. Se você já deu aulas para alunos cuja língua você não conhecia, conte aqui nos comentários como foi a experiência, se deu tudo certo, como você começou a fazer esse contato com o aluno, escrevendo e-mails, mensagens, as regrinhas das aulas, que isso é muito importante. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostariam de outros vídeos nos quais eu conto a minha experiência, coloquem aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar um like. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, porque assim você ajuda o canal a crescer, a trazer mais convidados, a fazer vídeos de maior qualidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!